Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live 30 do Celinte, né? Acho que quase todos me conhecem. Meu nome é Gaspar Carreira, conselheiro consultivo, sou sócio do Celinte, responsável pela prática do Alumni, com vocês, somente do Alumni Plus. Estamos hoje aqui com o suporte do Gabriel, né? E vamos falar de um tema muito importante, que é soft skills, principalmente para nós conselheiros, né? Cada vez que a gente sobe na pirâmide, né, organizacional, menos hard skills e mais soft skills são necessários. Para bater esse papo com a gente, né, convida Vanderlei Passarella, dispensa apresentações, nosso sócio fundador do Celint, conselheiro experimentadíssimo, experiente, que vai trocar uma bolinha com a gente. Vocês já sabem como é que é o esquema. Coloquem suas perguntas, dúvidas e elogios no chat, que a gente vai intermediando aqui e vai colocando as perguntas para a gente. Vanderlei, muito obrigado por estar aqui conosco para falar de um tema tão relevante para nós conselheiros. Fique à vontade de se apresentar para a gente começar o show. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Gaspar tá sempre aí toda a live, ele está comandando. E, bom, a maioria já me conhece, fundador do Celinte. Temos feito aí um trabalho de formação de conselheiros na nossa trilha, com mais de 1.300 já formados pelo Celinte. E temos feito a parte de consultoria, implantação de governança em empresas. Então, formando aí um ecossistema, né, que se complementa. E vamos para a nossa live falar aí das soft skills essenciais e indispensáveis para o conselheiro. Ah, legal. Obrigado, Vanderlei. Obrigado a todos. Vanderlei, só para começar e fazer um esquenta, define um pouco para a gente, né, a diferença entre hard e soft skills. Acho que é legal e os principais soft skills que a gente precisa como conselheiro. Não, legal, boa. Eu acho que a questão das competências, né, a gente sempre divide. Lá no meu livro eu acabei de colocando uma divisão em quatro etapas, que são as competências mais duras, né, as chamadas técnicas, que a gente precisa, mas não suficientes. Tá no mudo, problema de áudio. Tá falhando aí. Paramos Viu de a voz ouvir. aí do Vanderlei? Vanderlei, Deu falhou seu certo? áudio. Agora voltou. Começa que Voltou? cortou totalmente a sua fala. Você está falando do livro, né? Que vocês têm. Sim. Ok. Voltou agora? Estão vendo? Sim, sim, tá ótimo o modelo agora. Então, acho que tem essa dividida assim nas competências mais soft, né, que são aquelas menos técnicas, mais humanas, enquanto que as hard são mais técnicas. E ainda a gente tem o que a gente chama de diferenciais, né, que aí depende de cada um. São competências que você leva para o conselho, né, que são seus pontos realmente de experiência, de acumulado, e enfim, que você leva como um diferencial para a tua atividade. Mas quando a gente pensa, né, na nossa trilha, né, que a gente tem no Celint, a trilha ela passa por a gente agregar ali, então, não só a essas competências mais técnicas, como também as competências humanas e essas habilidades e atitudes que vão fazer a diferença na carreira do conselheiro. Então, é uma divisão assim bem simples, né? Legal. Bem interessante. Eu acho que essa divisão, né, técnica, né, e emocional, pessoal, é interessante para a gente poder separar, né, um pouco essa questão do hard e soft skills. Agora, é um diferencial do Celint, né? A gente tem a certificação avançada que explora bastante isso, mas eu vejo que muitas formações ainda ignoram isso. Qual é a sua visão a respeito? Eu acho que existe ainda um mito no mercado de que e esse mito vem muito da nossa própria carreira executiva. Enquanto executivos, a gente aprende muito técnicas, processos, sistemas, né, que vão até tá em moda hoje falar algoritmos, né? Assim, a gente aprende certos algoritmos e aí quando a gente entra no mundo do conselho, que vai lidar com acionista, que vai lidar com personalidades fortes, difíceis, que têm suas idiosincrasias, que têm suas emoções, a gente vai ter que aprender a outras coisas que não vêm ligadas aí ao mundo executivo. Então, há um mito de que eu vou me formar, eu vou ganhar determinados conhecimentos e eu vou exercer bem essa função, como eu poderia exercer se eu fosse um advogado, um engenheiro. E não é isso. A gente tem que. E essa desmistificação a gente tem trabalhado bastante, né, com quem se forma com a gente, tentando clarificar de que é um caminho bem mais longo e é um caminho que vai demandar, sim,
uma transformação pessoal, para a gente poder transformar empresas. Eu só posso transformar o outro se eu transformar a mim mesmo. E é essa a grande luta, né, que nós travamos aí para poder melhorar o mercado e fazer uma governança bastante efetiva e integral, né, que no fundo é o nosso lema. Legal, Vanderlei. 90% dos empreendimentos brasileiros são empresas familiares, né? Altamente Uhum. impactante no PIB, nos empregos no Brasil. Qual é o soft skill que a gente mais precisa para atuar nos conselhos de empresas familiares e que hoje é tão negligenciado nas formações e na atuação dos conselheiros, na sua visão? Excelente. É difícil resumir num só, né, o que que é prioritário. Eu levo em conta que para a gente poder atuar bem em empresas familiares, a gente precisa dominar um pouquinho da capacidade de ler o espírito humano, né? Ler o espírito humano, eu falo, você compreender o outro, uma certa alteridade, uma certa empatia, porque ali nós vamos lidar com conflitos, vamos lidar com é, paradigmas que os sócios e até os executivos das empresas familiares têm. Então é difícil eu falar assim uma única soft skill, mas dentro desse espírito, né, de tentar olhar para dentro, né, das pessoas e essa compreensão profunda, eu diria que um soft skill importantíssimo é a capacidade de mediação, porque nós vamos ter que lidar, não existe essa já minha experiência aí de quase 30 anos com empresas familiares, a gente vai lidar com potenciais dilemas, sejam conflitos de interesses, conflitos de ideias, choque geracional. E aí nós temos que ter essa, eu não digo uma mediação formal, mas uma capacidade de encontrar o caminho do meio, encontrar o caminho que seja viável para a maior parte das pessoas, né? Para a maior parte dos participantes do processo de governança. Então, essa habilidade, né, que a gente pode desenvolver, que a gente pode se aprofundar, ela é extremamente, talvez, prioritária dentro desse rol, né, de soft skills que a gente tem para poder atuar bem como conselheiro. É isso que eu tenho observado, Gaspar. Não sei se você também complementa isso com algum ponto. Não, com certeza. Eu acho que a gente fala muito de que o conselheiro tem que ser questionador, né? Mas Deus nos deu dois ouvidos. Um conselheiro precisa, acima de tudo, ter uma escuta ativa, né? Que é muito importante. Inclusive, a gente fala disso nos nossos programas. Então, eu diria que mediação e escuta ativa são duas soft skills, acho muito importantes para que um conselheiro possa ter uma boa atuação. Inclusive, ser um conselheiro transformador, que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas, falando de mediação e escuta ativa, ou soft skills, são talentos natos ou eles podem ser desenvolvidos por um conselheiro? Boa pergunta. Agora você me pegou, hein? Caramba. A queima-roupa, assim, caramba. Mas vamos lá. Eu acho que existe também essa mesma pergunta para a questão da liderança. Líder é nato ou ele é desenvolvido? Essa é uma velha pergunta, né, que a gente tem e vira e mexe vem à baila ali. Eu acho que existem personalidades que são mais afeitas a trabalhar bem as soft skills. Eu acho que isso é um ponto. Assim como existem personalidades que já são muito mais adaptadas, muito mais adaptáveis à característica de um bom líder. Isso não significa de que a gente não pode desenvolver um espaço para que isso possa aflorar melhor em cada um. Eu acredito realmente nisso, assim como eu acredito que é possível a gente trabalhar um líder para poder se desenvolver. Então, eu também acredito que é possível a gente desenvolver essas soft skills dos conselheiros, essa escutativa, essa mediação, capacidade de entender cultura, o outro, transformação, mudança, gestão de mudança. É uma série de aspectos que entram no mesmo pacote ali, dessas habilidades que o conselheiro que vai exercer uma função com maestria precisa ter. Então, o que que a gente pode fazer, né, para a gente poder caminhar nessa direção? Eu também não gosto muito de ficar tentando suprimir gaps. A gente olhar para nós mesmos e falar, puxa, eu tenho tantos gaps, eu vou investir um tempão aqui. Tem um conceito, né, de desenvolvimento de pessoas que fala, é melhor você olhar para os seus pontos fortes e torná-los mais fortes, que assim você naturalmente vai ao longo do tempo deixando que esses gaps sejam importantes. Tá? Eu acho que isso é uma visão bem positiva. Por outro lado, eu também
eu também acredito naquela questão dos gaps imprescindíveis. Existem alguns gaps que são imprescindíveis, que se eu não tiver um mínimo deles, eu não vou conseguir trabalhar bem. Então é isso que a gente tenta fazer no Celint. A gente tenta olhar qual é o teu mínimo desse ponto. Será que eu consigo levar para um ponto razoável? Eu acho que é isso que a gente consegue fazer. E aí você tem uma visão que incorpora, de alguma forma, essas duas teorias. Olha, a gente tem que nascer com determinados pontos, eu também acredito nisso. Tem algo que é afeito à personalidade, mas tem outros pontos que a gente não pode deixar ter gap imprescindível, que a gente pode elevar e atingir um ponto mínimo que vai fazer sentido. E é isso que a gente tenta trabalhar, Gaspar. Eu acho que dá sim para a gente poder avançar e aprender determinadas posturas, habilidades, atitudes, competências que vão ajudar muito a ser um ótimo conselheiro. É sempre importante, né, Vanderlei? Porque tanto através do PFC como do Luminai Plus, a gente faz a mentoria, né, do plano de desenvolvimento individual de cada conselheiro. Então, ter essa robustez, né, e eliminar os gaps que colocam em risco os seus objetivos estratégicos como conselheiro de suma importância. Então, tá aí, pessoal, vamos lá elaborar o PDI e executar o plano de vocês. Vanderlei, sem querer dar spoiler do nosso fórum, lá em dia 1º de novembro, que a gente vai falar sobre o Conselho Transformador, né? A composição dos conselhos é de suma importância para o êxito da governança, logo para a perenidade adaptativa dos negócios. Então, como é que eu consigo diferenciar um conselheiro técnico de um conselheiro realmente influente e transformador para compor o meu conselho? É, boa, né? Assim, Peguei de novo. pegou, pegou num ponto que eu acho também complexo, um ponto complexo, porque a gente está falando às vezes de composição de conselho. Será que eu posso ter um conselho que ele tem determinados participantes mais técnicos e outros que são mais voltados à questão de habilidades e parte humana? Sem dúvida eu posso compor, embora na minha visão, conselheiro precisa ter um pacote mínimo, como eu falo dos gaps imprescindíveis, ele tem que ter um pacote mínimo de predisposições. O que que eu quero dizer com isso? Não adianta eu contratar para o meu conselho alguém que é muito afeito a uma tecnologia ou algum conhecimento específico. Eu preciso ter conselheiros que saibam ver o processo empresarial como um todo, que é o que eu chamo de visão de negócio. É aquela capacidade de compreender as variáveis chaves que vão fazer um negócio ser bem sucedido. E é a capacidade de tomar decisão, porque conselho, eu sempre falo isso, conselheiro, seja ele consultivo ou administrativo, ele vai tomar decisão. Não está ali para dar opinião ou para chegar e estabelecer um conselho, né, entre aspas. Ele está ali para tomar decisão. Agora, o que vai diferenciar um do outro é se está no contrato, se eu tenho a caneta para isso ou não. E aí a própria implantação das coisas vão ser diferentes, se é uma empresa capital fechado, familiar, ou se é uma empresa de capital aberto. Mas voltando ao nosso ponto, eu acho que sim, eu acho que a gente consegue estabelecer um equilíbrio, né, de perfis, desde que eles tenham essa base comum de visão de negócio e de experiência acumulada em alta gestão, a gente consegue sim. Alguns que são mais voltados, por exemplo, para finanças, que é um assunto mais técnico, alguns que são mais voltados para desempenho operacional ou transformação digital, que também é aspecto mais de outros que vão agregar mais um pouco da capacidade de trazer uma visão de recursos humanos ou trazer uma visão de pessoas, de liderança, enfim, acho que dá para ser feito isso. Mas desde que tenha essa base comum, né, que eu tanto insisto na composição do conselho. Por último, eu queria trazer um último detalhe também, eu acho importante, que não é uma prática comum no mercado da gente estabelecer um conselho com um equilíbrio dessas capacitações. É muito difícil acontecer isso. Seria o ideal, mas é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque nós ainda estamos engatinhando nessa questão de diversidade, de como que a gente monta um conselho efetivamente atuante. Acho que isso é algo que nós vamos levar ainda algumas décadas aí, pelo menos alguns bons pares de anos para a gente poder chegar nesse ponto. Então, quando a gente não tem isso, o que que é melhor fazer? O que é melhor fazer é que a gente tenha um bom presente de conselho, que consiga catapultar, né, que consiga alavancar com o perfil de conselheiros que ele tem
E é isso também o outro gap que eu acho que existe nas empresas. Nós não temos, e eu falo isso por experiência, não existe nenhuma pesquisa nesse sentido, mas por experiência que eu tenho também de observar várias empresas, a grande maioria dos presidentes de conselho não estão preparados para exercer sua função. Não sabe que papéis têm que exercer, como é que eles fazem isso. Se eles soubessem, eles naturalmente conseguiriam compatibilizar mais os perfis de conselheiros que tem, porque a gente sabe que em algumas empresas familiares não dá para demitir o conselheiro. O conselheiro é acionista, ele é o majoritário, às vezes, ele é alguém que é da família, que é prezado. Então, você tem que conviver com aquela pessoa. Mas isso vai depender. Se a gente não consegue essa diversidade por essas restrições de societárias, é preciso ter um presidente de conselho muito habilitado para poder fazer o conselho funcionar como um colegiado, extrair dele o máximo das boas decisões. Esse é um ótimo ponto, vai ser para uma nova live, né? Porque assim, eu tenho 12 anos de governança corporativa, comecei como presidente de um conselho fiscal e só fui fazer o DPC, né, que é para formação de presidente de conselho, agora com você, com o Celinte. E vi que o quanto que a gente tem a aprender e o quanto tem chairmans, presidentes ou coordenadores despreparados. E estão longe daquelas 15 habilidades, 15 competências que o presidente de conselho precisa ter. Esse é um ponto realmente que a gente precisa explorar e formar cada vez mais pessoas preparadas para isso. Você falou da questão, né, da composição e da pouca maturidade ainda que a governança no Brasil tem, principalmente empresas de capital fechado. E aí, naturalmente, né, as empresas procuram conselheiros mais técnicos que conheçam o setor, menos de governança, menos soft skills. Os conselheiros, né, que estão indo para esses conselhos, somente conselhos consultivos de empresas familiares, empresas de capital fechado, eles têm condições de se desenvolver, né, desenvolver essas competências, soft skills, ao longo da sua carreira, já como conselheiros? Esse é o melhor ambiente para eles se desenvolver? Sim, tem condições. Como eu falei, eu acredito que determinadas personalidades não vão atingir um nível muito alto em determinadas soft skills. Isso é natural. Mas eu acho que, como eu acredito, como eu acabei de falar, que você consegue suprimir parte desse gap com os seus desenvolvimentos, com a sua visão, né, de como, da própria autocrítica, né, que eu chamaria até de autoconhecimento, para você poder entender como é que você vai se comportar em determinadas questões, né? Então, eu acho que voltando aqui desse ponto, a gente sempre fala nos nossos programas que, mais do que nunca, a capacidade de se entender, de olhar para si e ver quem eu sou, o que que eu posso contribuir, é fatal para a atividade do conselheiro. Por isso que a gente preconiza um PDI, uma autoavaliação constante, porque você vai lidar no topo da organização, não é no topo da hierarquia, é no topo da holarquia, o que é bem diferente. É no topo de uma, que é mais ainda complexo, porque enquanto é hierarquia, existe uma camada de comando e controle bem aos moldes, né, que a administração se desenvolveu baseada na cultura militar. Ok, isso está perfeito, não tenho o que falar. Mas quando você chega no nível do conselho, a coisa muda. Você muda para uma Uhum. holarquia, é para um processo tomar decisão conjunto, onde você vai ter que aprender a ouvir, aprender a se colocar, saber qual que é o seu limite, até onde eu vou, até onde eu puxo, até onde eu cedo, tem argumento melhor que o meu, eu vou absorver. Quer dizer, tem uma série de coisas que vai demandar você olhar para si mesmo e falar: caramba, isso aqui é um ponto que eu tenho uma área mais cega, eu vou acompanhar. Não, esse ponto eu conheço muito bem, eu já tenho experiência, eu vou insistir. Então, eu acho que essas soft skills, elas vão ajudar no desenvolvimento das soft skills, vão te ajudar como você se posiciona nessas situações complexas. O que é, por isso que a gente chama, né, que é um conhecimento avançado. Uhum. Conhecimento inicial básico teve uma visão geral. Depois eu tenho um conhecimento mais técnico, mais aprofundado naquilo que faz a diferença na implantação do conselho, no desenvolvimento do conselho, e eu tenho o avançado que vai incorporar essa capacidade de complexa, né, de tomar de decisão e de trabalho em equipe. Muito bom, Wanderlei. Principalmente no PFC, a gente sempre fala dos gatilhos, né, para a gente detectar se aquela empresa precisa já de governança ou não, e uma deles que a gente fala, né, é a sucessão, né? E a gente Uhum. tem encontrado isso nos nossos projetos, o quanto que as empresas estão buscando a governança para ajudá-las no planejamento sucessório. E aí existe uma confusão ou uma miopia onde alguns conselheiros consultivos entendem que eles não devem atuar no processo de sucessão, que isso é algo mais de família.
e aí acabam não conseguindo, né, realizar uma mentoria para os herdeiros. Alguns serão sucessores, outros não, né? Nem todo mundo vai ser sucessor, mas são herdeiros, né? Tem o direito de conhecer, de acompanhar e até de atuar na companhia. Qual o erro mais comum que você observa nesse processo de planejamento sucessório do ponto de vista do conselheiro, né? Dele não atuar ou dele não conseguir saber mentorar os herdeiros nesse processo? Acho que o primeiro erro maior é a não compreensão de que a sucessão ela deve ser estruturada com o guarda-chuva da governança. A governança é o grande guarda-chuva para o processo sucessório. Vou dar um exemplo concreto, baseado na nossa experiência recente, né, Gaspar? A gente está implantando em várias empresas concomitantemente neste momento que estão demandando de nós projetos de sucessão. O que a gente observa? Que em alguns deles está começando prematuramente ou com o tempo adequado, não diria prematuramente, com o tempo adequado. Ou seja, vai levar ainda 6, 7 anos a haver uma passagem de bastão. E aí, como é que você gerencia esse gap de tempo entre a de tomar a decisão de sucessão agora e o momento que ela efetivamente vai ocorrer? Quem vai tomar conta disso aí? É o próprio acionista que vai estar pensando nos seus filhos, ou nos seus primos, ou nos seus sobrinhos? Então, é importantíssimo que a governança esteja bem montada e que tenha conselheiros independentes capacitados em olhar o processo sucessório e em fazer a mentoria que você falou para herdeiros e para executivos-chave. Por quê? Essa mentoria, de novo, não precisa ser uma coisa estruturada, com 10 sessões, mas ela é uma mentoria ongoing, que eu vou acompanhando o desenvolvimento, eu vou me inteirando do que está acontecendo, e com isso eu ajudo a empresa, na hora que ela tiver de fato ali estruturado para tal, que a sucessão ocorra. E ocorra sem sobressaltos, ocorra sem sustos. Então, de fato, olhar para essa capacidade de entendimento, de desenvolvimento das habilidades profissionais de herdeiros ou de sucessores é um outro ponto com uma área cinzenta gigante, mas que pode fazer muito a diferença no papel do conselheiro em relação ao que ele pode dar de output para uma companhia. Não, legal. Excelente. Aí tem uma pergunta aqui que é um assunto bem polêmico, que dá uma nova live, uma nova master, Wanderlei. É uma pergunta do Felício Ferraz. Ok. Com o advento, e aí eu grifo, com o uso massivo, ou com a massificação do uso da inteligência artificial, né, que ela Tá. atua muito mais nos hard skills, né, soft skills ganham relevância. Totalmente. Ótima pergunta. Para mim, ganha total relevância, porque a inteligência artificial no conselho já se debate muito como é que ela vai atuar. No mínimo, ela vai ajudar os conselheiros a tomar melhores decisões, porque em algum momento ali você põe lá o dilema que é e vem uma resposta tal. Mas, de novo. Quanto mais a gente escarafuncha, né, a ideia da inteligência artificial, mais a gente percebe de que os dilemas, os conflitos, as questões demandam o quê? Conversa. E uma conversa franca, aberta, olho no olho, né, que isso a inteligência não vai fazer. Nunca ela não vai ter um olho humano para te acompanhar. Então, eu acredito realmente que no nível do conselho, a inteligência artificial não veio roubar função, ela veio, pelo contrário, veio agregar valor para quem de fato se diferencia por meio das suas habilidades humanas, que não serão nunca substituíveis. Perfeito, muito bom. E aí, o conselheiro, né, por mais que ele seja racional, mas ele tem, sempre fala, né, ele precisa entender de pessoas, tratar pessoas, conhecer, né, ter empatia e por aí vai. E aí só a inteligência artificial, por enquanto, não tem, né? É bem ali exatas, é bem na parte do hard skills. Falando um pouquinho Perfeito. de cultura, né, eu acho que é um papel que o conselho precisa ser guardião, né? Como é que os conselheiros, através dos soft skills, podem atuar na cultura de uma empresa sem ultrapassar os seus limites institucionais? Como é que eu influencio sem invadir? Somente numa empresa familiar que essa cultura, em geral, vem ou é resgatada da família. Então, assim, a cultura, existe dois aspectos. Uma cultura vigente, que é uma cultura legítima, que faz a empresa ir para frente, ela nasceu dos fundadores, ela veio evoluindo, tem seus aspectos mais positivos, outros nem tanto, mas é uma cultura que funciona, uma cultura que
distingue a empresa das outras. Agora, quando um conselheiro percebe uma cultura que ela é, em certos aspectos, tóxica, ou que ela é irrelevante, ou que ela é retrógrada, eu acho que ele tem o dever, sim, de olhar para essa cultura e tentar modificá-la. Como? Um dos meus livros, o livro Reinvenção da Empresa, Projeto Ômega, nós temos um capítulo lá, Paulo Monteiro e eu, que a gente aborda a questão da cultura. E a gente fala do choque de autenticidade, que é o quê? É quando a gente percebe uma cultura que ela não é praticada ou que ela é irrelevante e a gente precisa trazer isso à baila. Então existem os diálogos, né, que a gente traz para tentar verificar o que funciona e o que não funciona. Eu acho isso um ótimo exercício na sala do conselho. A gente chega lá e criar um diálogo de autenticidade, um choque para ver o que, que não está funcionando, o que, que a gente deveria mudar e rapidamente. Então, acho que sim, nos países mais desenvolvidos, a questão de cultura ela vem à baila sempre na sala do conselho, e hoje nós estamos também trabalhando isso, né, na nossa certificação avançada. Isso é um ponto que a gente também olha ética, cultura, paradigmas, quer dizer, como é que a gente trabalha isso na sala do conselho. Legal. Muito bom, muito bom. Vanderlei, um tema que a gente se depara muito nos conselhos, nos nossos projetos, né, enquanto implementa a governança e construir os conselhos, muitas vezes a gente tem que parar o projeto por isso. Qual é o papel real de um conselheiro em situações de conflito societário ou familiar? Esse papel desse conselheiro, ele é mais moderador, terapeuta ou provocador? Tá ótimo. Gaspar tá inspirado hoje, hein, Gaspar? Tá sem som de Olha novo para só. mim, não sei se todos escutam. Falhou, Eu eu tô escuto. escutando? Voltou, Estou voltou, escutando voltou, bem. Tô voltou, escutando. voltou, voltou, voltou. Vamos lá, Tá bom, desculpa. Gaspar, de novo você foi fundo aí. Qual é esse papel? Eu acho que é, o conselheiro, nesse caso de conflitos, ele não consegue se isentar, né, porque vai impactar o processo decisório, né, e vai travar o processo de governança. Então, ao invés de ser provocador, né, de alimentar essas divergências, o papel que o conselheiro deve buscar é o papel de como que essas divergências impactam o processo da companhia, sem levar em conta preferências ou eh, tomar partido de uma certa atitude ou de um certo participante do processo. Eu acho que ele tem que ter essa isenção, mas ao mesmo tempo buscar o caminho que vai fazer a empresa florescer. E aí vai um processo que vai ser um misto de mediar, negociar, entender aquilo que funciona, o que não. De novo, não existe algo estruturado, nem um algoritmo, como eu tinha falado no início, né? Vamos buscar um Uhum, algoritmo que resolva isso. Não. Isso vai ter que depender muito da habilidade, do entendimento da situação, da questão política, da questão das personalidades. E isso que nos distingue, né, com essa capacidade de poder ajudar a companhia, trazendo esses parâmetros para funcionarem. Então, acho que eu vejo o conselheiro, sim, como alguém que tem que dominar mediação, negociação, cultura, para poder fazer isso de uma maneira eficaz, né? legal. Então, a gente está chegando aqui, né, são 18h29, para a gente manter a pontualidade do início ao fim. Tem uma última pergunta para você aqui, a não ser que pinte mais alguma no chat. Para quem está nos assistindo aqui e para quem vai nos assistir, né, no nosso canal no YouTube, quem não tiver, né, ainda souber ainda, nós temos lá o canal Selint, né, do YouTube, que você pode se inscrever, compartilhar e assistir novamente as masterclass, depoimentos, uma série de informações sobre o Selint. Todo mundo que quer se desenvolver ou quer se tornar um conselheiro de alta performance, por onde começar? A certificação avançada pode ser um ponto de virada para você ser um conselheiro diferenciado? A nossa certificação avançada, ela foi desenhada para quem já participou da nossa certificação para conselheiro consultivo ou para quem já é um conselheiro experimentado. São os dois pré-requisitos. Eu acho que o nosso caminho que a gente tenta levar ao mercado é um caminho estudado que ele vai passo a passo. A gente pode começar pelo Concertif ou pelo PFC, que são os dois nossos programas principais ali, que são básicos,
depois faz a avançada, que vai trazer esses soft skills, e complementa com três ou quatro programas, né, e mais o fórum. Com isso, a gente consegue dar uma abrangência para essa visão de conselheiro que nos habilita a conferir uma certificação de expert em governança. Acho que onde que a gente começa, você pode começar sendo autodidata, né? Pode começar lendo, se aprofundando, pode começar pela experiência acumulada, começar a atuar numa ONG, mas isso invariavelmente vai ter que ter um processo dual, que eu vou ganhando experiência, fazendo as coisas acontecer, mas ganhando formação, conceituação, estudo de casos, aprofundamento em como que eu devo atuar e quais papéis eu devo exercer. Então, acho que esse equilíbrio é que vai formar um bom conselheiro ao longo do tempo. Por isso que a nossa trilha foi concebida dessa forma, que é isso que a gente acredita que vai poder propiciar um conselheiro aí com maestria. Muito bom. Para quem quiser, né, 2 de agosto, né, estamos começando aí a nossa situação avançada, né? E aí, Isso. então, recapitulando, para ser um expert em governança Celint, eu preciso fazer a trilha vertical, PFC, Concertif, avançada e mais cursos complementares ou participar do nosso fórum. Isso É seria isso. três cursos complementares mais o fórum ou quatro cursos complementares. Vanderlei, muito obrigado aí pelo seu tempo e por você estar trocando experiência e conhecimentos com a gente. Acho que esse tema é super importante, como você falou. Ainda não está nas salas do conselho como deveriam estar, né? Os conselheiros precisam se desenvolver mais em seus soft skills. Eu agradeço a audiência, agradeço a participação de todos, né? Relembrem que vocês têm lá no YouTube, no nosso canal, uma série de informações, assim como no nosso site. Nossas lives quinzenalmente, Masterclass, vão estar à disposição de vocês também. Participem, atuem e quem quiser estar aqui como speaker, conversem comigo. E 1º de novembro, nosso fórum, o Conselho Transformador, né? A gente precisa ajudar na perenidade adaptativa das empresas. E nós precisamos logo transformar os negócios, precisamos transformar as empresas. Muito obrigado a todos, um forte abraço, boa semana. Obrigado a Tchau, todos, tchau. Boa abraço. noite, até logo. Boa noite a todos.